Oi. Fofoca da vergonha que eu passei no primeiro dia de aula no ensino médio. Depois de praticamente 2 meses em casa, infelizmente as férias tinham acabado. E estava na hora de voltar a estudar. Só que dessa vez, escola nova, sem amigos e ensino médio. Deu hora de ir pra escola, o ônibus do meu bairro, como sempre, atrasou. E eu tive que correr pra chegar na escola no horário. Antes que o portão fechasse e eu ficasse pro lado de fora. Cheguei na escola pingando de suor. Aqui embaixo do braço, molhado, parecia uma pizza. Mas pelo menos eu tinha conseguido entrar na escola. Aí eu parei 3 segundos pra observar todo mundo em volta. E, gente, era todo mundo adolescente. Tinha uns moleques que provavelmente eram do 3º ano que tinham moto. Tinha um grupinho que dava pra ver que era dos nerds. Tinha outro grupinho que dava pra ver que era dos populares. Tinha um grupinho de um povo esquisito também, mas eu não olhei muito porque eu fiquei com medo. Até que o sinal tocou, eu entrei dentro da escola e comecei a procurar a minha sala, a minha turma, que era a 1003. Eu tava perdido, gente, no corredor, eu não sabia pra onde ir. Até que uma menina, acompanhada das suas 2 amigas, me parou e falou assim: "Oi, fofo, tudo bem? Eu me chamo Lia. Ei, você tá perdido? Você quer uma ajuda?" Aí eu expliquei que eu era da turma 1003 e eu não sabia onde era a minha sala. A Lia disse que ela era do 2º ano do ensino médio e que ela ia me ajudar porque ela conhecia a escola. Ela me levou até a porta de uma turma e falou que era lá a minha sala. Aí eu falei: muito obrigado. Sabe o que ela respondeu? Que nada, fofo. Me agradece depois. Beijinhos. E saiu rindo com as amigas dela. Aí eu cheguei, achei um lugar, sentei, a turma começou a encher e eu não conhecia ninguém. E as 2 primeiras aulas foram com a mesma professora. E ela só explicou as regras da escola, fez uma brincadeira lá com a gente pra todo mundo se apresentar, uma chatice. Aí na terceira aula do dia entrou um professor. Cara de bravo, já começou a fazer anotação no quadro, falou que era pra todo mundo copiar e que enquanto a gente copiava aquele textão, ele ia fazer a chamada pra confirmar a presença de todo mundo no primeiro dia. E aí ele fez a chamada, mas ele não me chamou. A galera, todo mundo, presente, presente, presente. E eu fui o único nome que não tinha sido chamado. E aí o professor levantou da cadeira dele e perguntou se tinha alguém ali que ele não tinha chamado. Aí eu, cheio de vergonha, levantei o meu dedo assim, ó, lentamente e falei assim, baixinho: "Eu, professor." Aí ele falou assim: "E qual é o teu nome e a tua turma?" Aí eu falei que eu me chamava Rômulo e que eu era da 1003. Aí ele falou assim: "Então você levanta, pega as suas coisas e vai pra sua turma, porque aqui é a 1001. Todo mundo mesmo riu da minha cara. E aí eu, com vergonha e com raiva, porque eu tinha copiado aquele texto todo à toa e tinha ouvido uma professora chata durante 2 horas, fui ajudado pela inspetora, que do nada apareceu, e ela me levou até a minha verdadeira sala. Aí eu fui, sentei lá no fundão, porque só tinha 2 cadeiras vazias naquela sala cheia. A única coisa que passava pela minha cabeça é: eu quero a minha mãe. Passou uns 10 minutos, a inspetora bate na porta de novo e fala que tinha acontecido uma transferência de escola. Falou que a única sala que tinha vaga era a minha e que ia entrar uma aluna nova. E chamou pra entrar na sala essa menina que tinha sido transferida de escola. E a inspetora falou assim: "Pode entrar, Lívia. Aqui tem vaga." E aí a Lívia entra na sala de aula. Na mesma hora, a gente se olhou. E era a minha melhor amiga da minha antiga escola, a Lívia Lerdinha. Só que aparentemente, as férias mudaram ela. Ela tinha tirado o aparelho, não tava mais usando óculos, tava mais magra e com o cabelo todo cacheado. Ela tinha parado de alisar o cabelo. Aí ela foi e sentou do meu lado, porque era a única cadeira vazia. E eu, em estado de choque, eu não tava acreditando. E aí a Lívia começou a falar: "Você não tem ideia, eu vou te atualizar. O meu pai tinha me colocado numa escola particular. E lá é cantina. Sabe o que isso significa? Que pra você comer, você precisa pagar. E amigo, você sabe que eu como muito mesmo." E aí eu falei pro meu pai que eu não ia ficar lá de jeito nenhum, porque senão a minha família ia ficar mais pobre do que já é, de tanto lanche que eu ia comprar. E aí eu pedi pra ser transferida pra essa escola, porque eu sabia que você estudava aqui. É isso. E eu assim, ó, com a boca aberta, sem entender direito o que tava acontecendo. Na hora que eu ia responder a Lívia, uma menina que sentava no meio da sala falou assim: "Caraca, hein? Shhh." E aí, por incrível que pareça, a Lívia pegou o caderno dela das meninas superpoderosas, bateu em cima da mesa e falou assim pra menina: "Xi, o que, garota? Se nem a professora falou nada, por que você tá se incomodando? Manda eu e meu amigo ficar quieto de novo pra você ver se eu não vou aí." Aí a Lívia jogou o cabelo, virou pra mim e falou assim: "Ai, amiga, esqueci de te contar, o Fofuxo, meu hamster, morreu no dia da formatura do 9º ano. E desde esse dia, eu não tenho mais nada a perder. E com o tempo, eu fui mudando um pouquinho." Aí eu olhei no olho dela e falei assim: "Amiga, eu acho que o ensino médio vai ser muito melhor do que eu pensei." E realmente, gente, era só o início. Oi. Fofoca do dia em que teve confusão na escola porque tentaram furar a fila do refeitório. Eu e a minha melhor amiga, que se chamava Lívia, estávamos no nosso 2º dia de aula no ensino médio, na escola nova. E a gente estava sem amigos, porque todos tinham ido pra escolas diferentes. Eu não tinha ideia de como que a gente ia se virar sem o nosso grupinho de amigos apocalípticos e barraqueiros. Giovana Furacão, Raíssa Pimentel, Thales, Maria. Mas eu não tava muito preocupado não, porque a Lívia, que era minha amiga lerdinha, a boba, tinha mudado um pouquinho nas férias. Ela tava muito mais bonita, mais confiante, mais corajosa. Ela continuou lerda, mas era o jeitinho dela. Como era o 2º dia de aula, a gente ainda tava conhecendo a escola, os alunos e alguns professores. E era tudo muito diferente. Não tinha mais crianças no colégio. A grande maioria era adolescente com mais de 14 anos. Os professores também eram um pouco mais sérios. E a escola era muito maior. Até que chegou a hora do intervalo e a Lívia tava morta de fome. E a gente foi, ó,
rapidinho tentando achar o refeitório. Quando a gente achou, a fila já tava enorme. E a gente viu no cardápio que era pão com ovo com suco de goiaba. Na mesma hora, a gente foi pra fila e a Lívia falou: ai, amigo, não tô acreditando, eu vou comer 5 pão e 3 suco. Não, pera, falei errado. É 5 pães. E a gente tava desesperado assim, porque a nossa antiga escola pública, geralmente eles davam biscoito, creme crack e uma canequinha com Nescau, que parecia que eles faziam com água. E agora era pão com ovo com suco. Deu uma melhorada. Uma menina que tava na nossa frente na fila, toda cheia de vergonha, tadinha, virou pra trás e falou assim com a gente: oi, gente, meu nome é Zoe. Eu sou da sala de vocês. Eu não queria me intrometer na conversa de vocês, não. Mas a X do refeitório geralmente não deixa o pessoal do primeiro ano repetir o lanche. Se você quiser, eu posso tirar o meu pão, porque eu tô de dieta mesmo. E ela tava falando isso pra Lívia porque ela tinha falado que ia comer mais de um. Aí eu respondi pra Zoe: não, que isso, não precisa não, pode comer o seu pão. Ela tava só brincando. Aí a Lívia se intrometeu e falou: amigo, eu não tava brincando não. Eu como até 10 pães se eles deixarem. Aí eu dei umas barradinhas assim na Lívia e falei assim pra Zoe: por que a gente do primeiro ano do ensino médio não pode comer de novo? E aí, ela começou a me explicar. Ela disse que já conhecia as regras da escola, porque do ano anterior ela também estudava ali. Mas ela repetiu porque ela tinha sofrido bullying por ser um pouquinho gordinha. Começou a parar de ir na escola e as faltas não deixaram ela passar de ano. A Zoe também falou pra gente que a escola funcionava assim. Os alunos que tecnicamente dominavam o colégio eram os que estudavam lá há mais tempo, os mais populares e os que tinham mais amigos. E eram essas pessoas que os outros alunos respeitavam e os funcionários da escola gostavam mais. Ou seja, eles faziam o que queriam, quando queriam e com quem queriam. E o resto dos alunos eram apenas alunos. Eu e a Lívia achamos aquilo ali um pouco estranho. Mas, vida que segue, e ficamos ali conversando na fila com a Zoe. Quando finalmente a fila tinha andado, estava quase na hora da gente pegar o nosso pão, chegou um grupo de alunos no refeitório. E eles fingiram que a fila nem existia. E foram andando em direção ao balcão que você pegava o seu lanche. A Zoe contou pra gente que eles eram o segundo grupinho mais popular da escola. E que uma daquelas meninas daquele grupo ali era quem tinha começado a fazer bullying com ela. E quando ela me mostrou quem era, na hora eu reconheci. Era a Lia, uma menina do segundo ano do ensino médio que tinha mentido pra mim, dizendo no primeiro dia de aula que sabia onde era minha sala e me fez passar a maior vergonha. Quando chegou a vez da Zoe, que tava na nossa frente, de pegar o lanche, a Lia, juntamente com o seu namoradinho, que era do terceiro ano do ensino médio e já tinha moto, chegaram, ficaram um de cada lado da Zoe, começaram a rir e falaram pra ela não se preocupar porque eles só iam pegar 2 pães na frente dela. E a Zoe, que parecia que tava com medo, só abaixou a cabeça. E aí a Lívia, a lerdinha, falou assim: como é que é? Ha! Não mesmo, ninguém vai furar fila aqui não, queridos. Vocês querem o lanchinho de vocês? Vai pro final da fila igual todo mundo. Aí parecia que o clima tinha pesado. Os outros populares que estavam espalhados pelo refeitório e os outros alunos começaram a fofocar, a cochichar e prestar atenção no que estava acontecendo. E aí ali, a garota popular que estava tentando furar a fila junto com o namorado, virou pra trás, olhou na cara da Lívia e falou assim: ô, minha linda, você sabe por acaso com quem que você tá falando? E aí o namorado dela também começou a encarar a Lívia. E aí, gente, eu não sei de onde eu tirei coragem, eu não sei onde é que eu estava com a minha cabeça. Eu virei pro casal e falei assim: não, Lia, e na verdade mesmo, a gente nem quer saber quem são vocês. O que a gente quer de verdade é que vocês saiam da nossa frente. E aí o namorado da Lia olhou pra mim e chegou mais perto me encarando. Na hora, minhas pernas estavam até tremendo de tanto medo. O garoto parecia que tinha uns 20 anos na cara. Mas eu já tinha falado e fiquei lá, olhando pra ele. Até que a Lívia percebeu que aquilo ali não ia dar certo e que a gente tava na desvantagem. E aí ela foi e falou: menina, eu não vou ficar repetindo. Eu tô com uma fome de 10 dragões. Não me irrita não, que eu só quero meu pão e o meu suquinho. E não sou só eu não, quer ver? Vocês aí de trás vão deixar eles dois furar a fila? E aí o pessoal que tava na fila há mó tempão também começou a reclamar. E reclamaram muito, começaram a falar pro casal ir pro final da fila. E quando a Lia e o namorado viram que eles iam arrumar um problema sério, com pelo menos uns 40 alunos, eles deram as mãos e começaram a sair da fila. E antes de ir embora, a Lia olhou pra mim, pra Zoe e pra Lívia e falou assim: ai, que fofo, vocês gostaram de chamar atenção, né? Mas não se esqueçam que isso aqui não é um filme, tá? A escola é grande, mas uma hora a gente se esbarra de novo. Beijinhos. E eu e a Lívia olhando assim pra ela, ó. Porque até o jeito que ela falava, beijinho, beijinho, irritava. Mas enfim, nós três pegamos o nosso lanche. A Zoe, cheia de vergonha, agradeceu porque a gente ficou do lado dela. Falou que ninguém nunca tinha feito isso por ela. E aí ela perguntou se podia ser nossa amiga. E é óbvio que eu e a Lívia aceitamos na hora. A gente tinha enfrentado os populares e ainda ganhamos. A partir daí, tudo deu certo. Só que não, né? Aquilo ali foi só o início de uma guerra. Oi. Fofoca do dia em que prenderam uma menina no banheiro da escola e ela quase foi expulsa. Ainda era a primeira semana de aula na nova escola, no ensino médio. Eu e a minha melhor amiga, Lívia, a lerdinha, ainda estávamos conhecendo a escola, os alunos e principalmente os professores, porque agora eram 16 matérias e um professor para cada matéria. Em um dia dessa primeira semana de aula, acho que era o 4º dia, a gente estava na metade da aula de geografia, que tinha começado logo depois do intervalo, do recreio. Até que do nada, alguém bate na porta assim, ó. Nem esperou o professor mandar entrar e já abriu a porta. Era uma mulher de vestido, salto alto, cheia de livro aqui, ó, embaixo do braço. E essa mulher foi andando até o meio do quadro assim, ó. Ela nem falou com o professor, só fez assim, ó, com a mão pra ele. Aí, virada pra turma, ela começou a se apresentar. Olá, alunos.
Bom dia, eu sou a diretora Ana, mas pra vocês, Dona Ana, apenas. Depois ela começou a explicar as regras da escola. Ela disse que já estava acostumada a lidar com pessoas da nossa idade, porque ela tinha 2 filhos adolescentes e que não adiantava mentir, tentar enganar ela, que se alguém fizesse alguma besteira, uma hora ou outra ela ia descobrir e sem conversa a pessoa seria expulsa. Ela botou medo em todo mundo. Enquanto ela estava quase terminando de falar, outra pessoa bateu na porta da sala. E aí a Dona Ana, a diretora, foi caminhando até a porta para abrir e ver quem era. Quando ela abriu a porta, era uma menina da nossa sala, que eu ainda não tinha conversado, então eu não conhecia ela. E essa garota, simplesmente quando a porta abriu, falou assim, licença! E entrou e sentou no lugar dela. Aí a diretora, Dona Ana, cheia de raiva, olhou pra garota e falou assim, ô mocinha, isso é hora de você entrar na sala de aula? O intervalo já acabou, tem mais de 40 minutos. Aí essa menina cruzou os braços, sentada na cadeira e falou assim pra diretora, tá, eu sei, mas eu tive uns problemas no banheiro e demorei, só isso. Aí a Dona Ana respondeu assim, espero mesmo, mocinha, que tenha sido um problema de verdade. Muito prazer, a propósito, eu sou a Dona Ana, diretora. E não aceito atrasos. Aí a menina que tinha chegado atrasada, do lugar dela mesmo, fez assim, ó. E começou a falar. É um prazer imenso te conhecer, Dona Ana. O meu nome é Nathalie e eu vou explicar o porquê que eu estava no banheiro. Aí ela levantou da cadeira dela e continuou falando. Algumas meninas do 3º ano simplesmente não gostaram de mim e decidiram hoje me trancar no banheiro durante o intervalo. O sinal tocou e eu não consegui voltar pra sala, porque eu fiquei presa lá até agora. E eu não saí porque alguém me ajudou, não. Eu saí porque eu quebrei a maçaneta da porta. Agora é sua vez de me responder, Dona Ana. Como que a chave dos banheiros, que deveria estar na mão dos funcionários, foi parar na mão de 3 alunas? É porque elas são populares e têm vantagens? Ou é porque elas estudam na escola há mais tempo? Porque, pelo que parece, alguns alunos aqui têm vantagens, né? Todo mundo da sala, ó, de boca aberta, porque a menina tinha enfrentado a diretora sem medo. E aí, gente, a diretora arregalou o olho. Ela ficou sem resposta, toda sem jeito, cheia de vergonha, porque ela sabia que o que a Nathalie tinha falado era verdade. E aí ela ficou sem argumento, não teve como responder a Nathalie, e falou assim, bom, isso não é jeito de falar com a diretora. Vamos lá pra minha sala agora pra gente ter uma conversa. Se a senhorita continuar abusada desse jeito, você será expulsa, hein? Aí a Nathalie fez assim, ó. Só pode ser brincadeira. E aí a diretora abriu a porta e fez assim pra ela passar. E realmente, gente, foram as duas conversar. Quando elas duas saíram e fecharam a porta, eu falei assim pra minha amiga Lívia Lerdinha. Amiga, essa Nathalie aí é das nossas. E aí a Lívia me respondeu. Ai, amigo, sim. Ela é maravilhosa, acho que eu tô apaixonada. E eu espero que ela não seja expulsa. Porque quando ela voltar, a gente vai se juntar com ela e algumas coisas nessa escola vão começar a mudar. Por fim, a Nathalie só tomou uma advertência e voltou pra sala. E eu senti que as coisas estavam prestes a ficar um pouquinho interessantes. Oi, fofoca do dia em que 3 patricinhas se meteram com a pessoa errada lá na escola. Na sexta-feira da primeira semana de aula no ensino médio, eu, o Rominho fofoqueiro, que adorava ver uma confusão, junto com a minha melhor amiga Lívia, que era lerdinha e afrontosa, e junto com a nossa nova amiga Zoe, que era muito tímida e quietinha, na hora da entrada, um pouco antes do sinal bater, estávamos observando uma menina da nossa sala. Essa menina se chamava Nathalie. Além de ser linda, ela era do tipo que não abaixava a cabeça pra ninguém. E a gente tava igual uns 3 bobos assim, ó, olhando pra ela. E era de manhãzinha, ela tava sentada num banco lendo um livro de perna cruzada, igual uma deusa grega. A gente tava doido pra fazer amizade com ela, mas faltava coragem e a gente ficava só de longe, olhando mesmo. Até que 3 meninas começam a se aproximar da Nathalie, que tava um pouco longe da gente. Mas meu ouvido de fofoqueiro me permitiu ouvir tudo. E essas 3 meninas, que eram do 3º ano do ensino médio, só por simplesmente não ter gostado da Nathalie, uns dias antes tinham prendido ela no banheiro da escola. E uma dessas meninas, acompanhada com as outras 2, chegou e falou assim pra ela: ô queridinha aí, do Black Power, você tá sentada no nosso banco. Todo dia a gente tá aí. Você deve estar fazendo pra irritar a gente, né? Sai daí, por favor. Aí a Nathalie, que estava lendo o livro, fechou. Lentamente, ela olhou pra menina que tava falando, levantou e começou a falar. Qual é o problema de vocês comigo? Eu sou uma menina preta, eu venho da favela todos os dias e sim, querida, o meu cabelo é Black Power. E eu estou aqui sendo obrigada a conviver com pessoas como vocês para garantir o meu futuro. E eu não quero problema com ninguém. A verdade é que vocês não gostam de mim e eu não ligo pra vocês. Então, me deixa em paz. Gente, só nessa discussão das duas, juntou muita gente no pátio da escola só pra ver. Aí, as 3 patricinhas, indignadas porque a Nathalie não tinha baixado a cabeça e ainda respondeu, ficaram com raiva e começaram a chegar mais perto da Nathalie, encostando nela e perguntando assim: e se a gente não quiser te deixar em paz? E aí, o que tu vai fazer? Na mesma hora, eu olhei pra Lívia, a Lívia olhou pra mim e a gente já sabia o que fazer. A Lívia virou pra Zoe, que era tímida, e falou assim: amiga, olha pra mim, eu vou te pedir um favor muito importante. Fica aqui com cara de brava e começa a lembrar de toda a época que você sofreu bullying.
bullying. E aí a Lívia jogou o cabelo e foi na direção da Nathalie e das 3 meninas. Chegando lá, ela falou assim: oi, lindas, eu me chamo Lívia, qual é o nome de vocês? Não, pera, que eu sou um pouco lerdo e eu não vou lembrar. Vou chamar você de Metida 1, Metida 2 e Metida 3. É o seguinte, a Nathalie, a minha amiga best friend, não gosta de confusão, mas eu adoro. E aí eu cheguei do outro lado da Nathalie e falei assim: ah, amiga, eu também gosto. Mexeu com ela, mexeu com a gente. E aí a Lívia falou: vocês três estão vendo aquela menina ali? E apontou pra Zoe, que tava assim, ó. E ela era grande, então realmente estava dando medo. Aí a Lívia continuou falando: então, ela é nossa amiga também. E desde que ela sofreu bullying, ela vê os outros como vocês, que tratam as pessoas mal. Ela fica numa raiva, menina. E aí, como é que vai ser? Vocês ainda querem sentar aqui? Aí uma das patricinhas falou assim: amigas, vamos embora. Essa confusão aqui não vai valer a pena. E aí, com cara de nojo assim, ó, elas foram embora. Aí a Nathalie falou assim: valeu, gente, vocês três, muito obrigado. Aparentemente, todo mundo dessa escola aqui anda em grupo. E eu tava na desvantagem, né? Aí, eu respondi assim pra ela: pra isso não acontecer de novo, você pode fazer parte do nosso grupo, né? Aí, a Nathalie respondeu: bom, depois do que vocês fizeram hoje, com certeza eu aceito. Aí, a gente ficou ali conversando e agora nós éramos um quarteto. Basicamente, a primeira semana de aula tinha acabado. E eu posso dizer que deu tudo certo. Mas a gente tinha chamado muita atenção na escola inteira. E começamos a ficar um pouquinho conhecidos. E quem não gostou muito disso foram os populares e a galera que estudava lá há mais tempo. E aquela escola tava prestes a virar de cabeça pra baixo. Oi. Vou contar pra vocês do dia em que o meu irmão me fez virar a piada da escola. Estava eu lá, ó, dormindo, feliz e contente na minha cama, até que, de repente, eu acordo assim, ó. Eu estudava de manhã, estava na segunda semana de aula do ensino médio, e nesse dia tinha trabalho valendo ponto na sala de aula. Na primeira aula do dia. Ou seja, eu não poderia chegar atrasado. Por isso, eu acordei assustado. Eu não fazia ideia de que horas eram, porque o meu celular não tinha despertado. E por quê? Porque ele era um pocket tijolão com a bateria viciada, que se não ficasse conectado na tomada, ele não ligava e não funcionava. Meu celular estava desligado, eu não conseguia ver a hora. E o meu carregador estava conectado na tomada do lado da cama do meu irmão mais velho. Aí eu já levantei cheio de raiva, peguei o celular dele que estava carregando e vi que faltavam 15 minutos pro portão da escola fechar. Aí eu já sacudi o meu irmão, entendeu? Ele acordou e eu falei assim: você pegou meu carregador, o meu celular não despertou e eu estou atrasado pra ir pra escola. E o próximo ônibus é só daqui a 40 minutos. Então me leva de moto pra escola agora! Aí meu irmão respondeu assim: qual é a palavrinha mágica? Aí eu respondi: por favor, irmão. Aí ele falou que ia me levar e que era pra eu me arrumar. Escovei o dente correndo, não lavei a boca direito, ficou uma marca de pasta aqui. Botei a camisa rápido demais, ficou ao contrário, do avesso. E eu nem percebi. Coloquei a meia pra botar o tênis, não achei a outra meia, fui com um pé com uma meia e um pé sem meia. Não dava tempo de tomar café, peguei uma maçã e botei no bolso. Quando eu já estava pronto, só faltava subir na moto, o meu irmão me entrega o único capacete que tinha pra eu usar. Era rosa neon, escrito Barbie, aqui em cima, gigante. Era da namorada dele. Mas eu fingi que não liguei, porque eu só queria chegar na escola. Botei o capacete e a gente foi. Aí o meu irmão começou a acelerar e... desviando dos carros e eu morrendo de medo, porque era um dia com chuva e o chão tava todo molhado, tava com medo daquela moto escorregar e eu virar asfalto. Até que a gente chegou numa rua e lá no final era a escola, já tava perto. Porém, o sinal tava vermelho e o meu irmão parou a moto pra esperar o sinal ficar verde. E o que eu fiz? Tirei as mãos que eu estava segurando nele pra pegar a maçã que estava no meu bolso da calça e dar uma mordida, porque eu estava morto de fome. Com uma mão eu tava puxando aquela parte do capacete pra baixo e com a outra tava vindo com a maçã pra eu morder. No que eu encostei a maçã na minha boca, o sinal ficou verde. E o meu irmão com a moto. E eu fui pra trás, né? Não deu tempo de segurar, caí no chão. Igual uma lagartixa, com a maçã aqui na minha mão. Quando meu irmão percebeu que a moto estava um pouquinho mais leve, ele parou na calçada e perguntou se eu tinha caído. Minha perna virada pra trás, eu com as costas doendo. Atrás aqui, ó, minha camisa, minha calça, toda molhada e suja de lama. Levantei rápido, ele é cheio de vergonha. Aí eu respondi assim pro meu irmão: não, cai não. Tava vendo aqui se o chão é confortável. Aí eu fui, subi na moto de novo. Chegamos no portão da escola e o inspetor que fechava o portão já tava lá, ó, fechando. Eu tinha chegado a tempo, gente. Quando eu fui tirar o capacete rosa da Barbie, aquela paradinha que prende aqui, tinha travado. E o inspetor fechando o portão, olhando pra mim. Aí meu irmão falou pra eu entrar com o capacete porque ele travava mesmo. E quando soltasse, eu guardava na mochila e levava pra casa depois. No que eu pisei pra dentro do portão da escola, o sinal ainda não tinha tocado, ninguém tinha ido pra sala e todo mundo tava me olhando. Eu estava mancando, pisa raso, pisa fundo, pisa raso, pisa fundo. Minhas costas e minha calça atrás toda suja, pasta de dente no canto da boca, um pé com meia, um pé sem meia. E pra completar, um capacete rosa neon. Aí a Lívia, minha melhor amiga, que era um pouco avoada da cabeça, veio andando rápido na minha direção, toda feliz, e falou assim: ai, amigo, eu amei o capacete, mas ele combina mais comigo. Tua blusa tá ao contrário, e tua boca tá suja. O que foi que aconteceu contigo? Aí quase chorando, eu falei que depois eu explicava pra ela. Aí eu fui, né, lá pro banheiro pra tentar me limpar um pouco e tentar tirar aquela porcaria daquele capacete. Até eu chegar no banheiro, eu tive que atravessar o pátio da escola. Ou seja, passar por todo mundo da escola daquele jeito. Eu ganhei tantos apelidos naquele dia que é até difícil de contar todos. O povo do ensino médio é cruel, gente. Eu fiquei conhecido como perneta,
capacete, Barbie mendiga, entre outros que eu prefiro nem falar. Mas, olhando pelo lado positivo, eu tinha começado a ficar um pouquinho popular. Não do jeito que eu queria, né? Mas fazer o quê? Oi, fofoca do primeiro barraco do ano no ensino médio. Ainda, nas primeiras semanas de aula, em uma terça-feira, se eu não me engano, a professora que estava dando aula pra minha turma tinha compromisso no dia e teve que sair mais cedo. E deixou lá no quadro um monte de atividade pra gente fazer. E eu e as minhas amigas, né, não teve jeito. A gente teve que começar a fofocar, gente. Nós fofocamos muito, falando da vida de todo mundo. Aí a gente ficou lá, rindo, curtindo, conversando, fazendo tudo, menos o dever. Aí eu comecei a ouvir um falatório no corredor, do lado de fora da sala de aula. Parecia que tinha alguém muito nervoso indo arrumar briga, e uma galera falando assim, é isso aí mesmo, vamos lá, é agora. A galera da minha turma, todo mundo assim, ó, se olhando, porque a gente ficou curioso pra saber o que era, né? A gente nem precisou sair pra ver. Uma menina, acompanhada com as suas 5 amigas, eu acho, abriu a porta da nossa sala cheia de ódio, entraram e começaram assim, ó, a procurar alguém. Quando essa menina, que tava boladona, olhou pra Lívia, que era minha melhor amiga, uma menina um pouco lerdinha, voada da cabeça, ela começou a andar boladona na direção dela. Quando essa menina nervosa chegou na mesa da Lívia, ela viu o material que tava em cima, ela fez assim, ó, vum. O estojo, o lápis, os cadernos, o livro, tudo saiu voando. Aí essa nervosinha, uma das mãos ela botou em cima da mesa e a outra ela pegou o celular dela e virou assim, de frente pra Lívia. E começou a falar assim, que história é essa de você estar conversando com o meu namorado? Você tem algum problema? Posso saber por quê? Aí a Lívia pegou e falou assim, oi, queridas, tudo bem? Vocês estão nervosas, né? Deixa eu pegar aqui o celular pra ver a mensagem direitinho, por favor, tá? Aí a Lívia leu um pouquinho as conversas e já falou assim, ai, é o Pablo! Ele é seu namorado? Eu tô passada! Então, deixa eu te explicar. O Pablo é meu amigo de infância, a gente estudou junto na creche. E aí, semana passada, ele pegou meu número no grupo da escola pra me mandar mensagem e saber se era eu de verdade. E a gente começou a conversar, nada demais. E ele nem fez o meu tipo. Ele é muito legal, mas ele é feinho, né? E aí, a nervosinha começou a ficar mais nervosa, porque ela achou que a Lívia tava de deboche, não sabia que era apenas o jeitinho dela. Aí, a nervosa falou assim, não interessa, você vai bloquear ele hoje, e se eu souber de mais uma mensagem, não vai ser só o teu material que eu vou jogar no chão, entendeu? Aí, a Lívia respondeu, tá bom, tanto faz, a gente conversou tudo que tinha pra conversar mesmo. E foi ótimo você tocar no assunto do meu material. Eu quero que você pegue tudo que você jogou no chão e ponha exatamente no mesmo lugar que tava em cima da minha mesa. Agora! Aí essa menina nervosa riu na cara da Lívia e falou que não ia pegar material nenhum do chão. E que ela só tinha ido lá pra deixar um recado com a Lívia. Aí, gente, a Lívia levantou devagarzinho com um sorriso no rosto da cadeira e falou assim, uma antiga amiga minha, Giovana Furacão, me ensinou a não deixar nunca ninguém falar assim comigo. E pra você entender isso direitinho, tá vendo seu celular? Sim, gente, a Lívia tacou com toda a força dela o celular da menina na parede. E depois ainda falou assim, agora tá tudo justo, eu pego meu material no chão e você os pedaços do seu celular. Aí a nervosinha começou a tremer, ficar vermelha, começou a gritar. Aí ela e as amigas dela começaram a chegar mais perto da Lívia. Na mesma hora, eu levantei e dei a mão pra ela pra tentar tirar ela dessa situação, porque eram 6 meninas contra uma. Até que a Nathalie e a Zoe, que eram 2 meninas que a Lívia já tinha defendido uns dias atrás, entraram na frente dela pra impedir que as meninas chegassem. E aí ficou nós 4 de um lado e as 6 meninas do outro. Só que a gente tinha a Zoe, que era muito grande. E aí, na hora que eu pensei que ia ter uma briga ali, a nervosinha falou assim, quer saber? A gente não vai fazer nada com vocês, não. Eu vou falar pra minha mãe. Aí eu olhei pra Lívia, a Lívia olhou pra mim e a gente começou a rir muito. Até que a menina nervosa falou que a mãe dela era a dona Ana, diretora da escola. Aí ela foi, pegou os pedacinhos do celular dela que tava no chão e saiu da nossa sala com as amigas dela. A gente ficou um olhando pra cara do outro, meio sem saber o que fazer. E realmente, ninguém fazia ideia do que tava prestes a acontecer na sala da diretoria. Oi, fofoca do dia em que a diretora teve que dar suspensão pra própria filha. Tinha acabado de rolar uma discussão lá na minha sala de aula. E acabou que a minha amiga perdeu a paciência e jogou o celular da menina na parede. A menina falou que ia contar pra mãe dela e a mãe dela era a diretora. Nesse mesmo dia, uns minutos depois, um dos inspetores da escola bate na porta e chama minha melhor amiga, a Lívia, que tinha quebrado o celular da menina na parede, pra ela ir na sala da coordenação, porque a diretora estava convocando ela. A Lívia já levantou do lugar dela assim, ó, toda cagada de medo. Aí ela olhou pra minha cara, pra cara da Zoe e da Nathalie, que eram nossas amigas, e falou assim, gente, eu me ferrei, né? Por que justo aquela garota tinha que ser filha da diretora? Ai, que saco! E aí, naquela situação péssima, a Lívia começou a rir, porque quando ela ficava nervosa, ela começava a ter crise de riso. Aí, a Nathalie respondeu, amiga, fica tranquila, a gente vai com você. A filha da dona Ana e as amigas dela devem estar todo mundo lá, só pra falar mal de você. E quem é que vai te defender se você estiver sozinha? A gente vai sim. E lá vamos nós falar com a dona Ana, diretora. Eu, Lívia, Zoe e Nathalie. Não tinha nenhum mês de aula no primeiro ano do ensino médio, eu já tava indo pra direção, gente. Aí nós chegamos na porta da sala da direção, tava lá a dona Ana, a filha dela e as 6 amiguinhas dela lá, tudo de braços cruzados esperando a Lívia chegar. Quando a diretora, a dona Ana, viu a gente, 4 pessoas
pessoas na porta da sala dela, ela já fez assim, ó, com a sobrancelha e falou assim pra gente: quem é que é a Lívia entre vocês aí? Porque eu só chamei ela. Aí eu falei assim: Dona Ana, ela que é a Lívia. Nós três aqui somos os amigos dela. Aí a diretora me interrompeu e falou que não queria saber, que era só pra Lívia entrar. A Lívia entrou na sala, nós três ficamos pro lado de fora. Na hora que uma das meninas ia fechar a porta na nossa cara, a Zoe, nossa amiga, a grandona, botou o pé assim e a mão impedindo a garota de fechar a porta. Aí a Nathalie, do lado de fora, falou assim: Ô Dona Ana, com todo respeito, nessa confusão toda só tiveram duas pessoas envolvidas. A Lívia, minha amiga, e a sua filha. Por que é que uma pode trazer as amigas e a outra não? Tem alguma coisa errada aí, né? É porque ela é sua filha? Na hora a diretora já fez uma cara assim, ó. Aí ela falou assim: não, tem nada a ver não. Entra todo mundo então, entra. Aí a Dona Ana pegou o celular da filha dela, todo quebrado, e começou a andar pela sala. Olhava na cara de todo mundo e enquanto isso ela ia falando que a escola não aceitava briga, que a escola não aceitava que ninguém quebrasse nada de ninguém e que todo mundo tinha que ter respeito. E ela também falou que queria saber o que realmente tinha acontecido e pediu pra filha dela explicar. A filha dela, junto com as amigas dela, começaram todas juntas a mentir e aumentar a história. Fizeram um drama, gente, e colocaram a Lívia como a única errada da história e não contaram toda a verdade. E realmente, gente, não adiantava fazer nada. A gente até tentou ajudar ela, mas a Dona Ana não queria acreditar na gente e preferiu acreditar na verdade da filha dela. Falou que a Lívia ia tomar uma advertência, que os pais dela seriam chamados e que se a filha dela não ganhasse o celular novo, ela ia chamar a polícia. Aí alguém bateu na sala da diretoria assim, ó. A Dona Ana falou: eu tô resolvendo um assunto importante aqui. Quem é? E a pessoa que tava batendo continuou. Quando a Dona Ana falou: pode entrar, um menino sozinho entra na diretoria e já chega falando assim: e aí, Dona Ana, tudo na paz? Eu sou da sala da Lívia. Eu gravei a confusão toda no meu celular. E eu tô vindo aqui mostrar pra senhora porque eu sei que a sua filha é uma mentirosa, com todo respeito. E que como ela é mimada, provavelmente você acreditaria nela, né? Então, contra fatos não há argumentos. Tá tudo aí, pode ver o vídeo. Todo mundo com o olhão assim, ó, arregalado. Dona Ana, cheia de raiva, pegou o celular e começou a assistir. E ela viu o jeito em que a filha dela tava falando com a Lívia. Viu que a confusão toda foi por causa de namorado, que ela nem sabia que a filha tinha. Ela viu também o jeito em que a filha dela jogou o material todo da Lívia no chão. Viu ela gritando, fazendo escândalo. E também viu que a Lívia só jogou o celular da filha dela na parede porque ela não queria pegar o material dela. Quando o vídeo acabou, a Dona Ana falou assim: minha filha, você tem mentido bastante pra mim, né? E ela falou que ia ter uma conversa séria com ela. Disse também que a Lívia não precisava comprar outro celular e que não ia mais chamar os pais dela. Mas que as duas, por causa da discussão, tomariam advertência. E que a filha dela, por causa das mentiras, além da advertência, receberia uma suspensão de 3 dias e não poderia pisar na escola. A Dona Ana também esculachou as amigas da filha dela, deu um papelzinho de advertência pra Lívia e falou que a gente podia ir embora. E também agradeceu o menino que tinha ido lá mostrar a gravação no celular dele. No caminho de volta pra sala, eu e os meus amigos estávamos felizes, né, rindo e pulando, e decidimos agradecer o menino que tinha ido lá levar o celular também. Aí a Lívia chegou nele e falou assim: oi menino, tudo bem? Eu tava quase me mijando lá dentro, ainda bem que você apareceu nesse vídeo. Muito, muito obrigado. E aliás, qual é o seu nome? Aí ele olhou pra gente e falou assim: não precisa me agradecer não, eu fiz por mim, não por vocês. Essa garota, filha da diretora, já tava me devendo. Uns dias atrás eu tava andando e ela botou o pé na frente. Eu caí e todo mundo viu e riu da minha cara. E agora, ela teve o que merece. Meu nome é Yuri. É um prazer conhecer vocês. Aí nós chegamos dentro da sala de aula, o Yuri foi sentar no lugar dele e a gente foi pro nosso cantinho. Aparentemente tudo tinha dado certo, né? E a gente ficou sem problemas e sem confusão durante um tempo. Foram 3 dias só, porque quando a filha da diretora voltou da suspensão, ela decidiu se juntar com os populares que já não gostavam da gente pra poder se vingar. Mas o que eles não sabiam é que a gente já tava esperando. Oi! Fofoca do dia em que teve roubo lá na escola e tiveram que chamar o conselho tutelar. Eu e minha turma fomos pra aula de educação física, que acontecia na quadra, fora da escola. Aí a gente deixava o material na sala e ia. E tava tudo normal, tivemos aula como sempre, praticamos os esportes como sempre. O problema mesmo foi na hora que a gente voltou pra sala de aula. A galera da minha turma foi sentando nos seus lugares e preparando o material pro próximo professor que ia entrar. Aí, uma menina levantou da cadeira dela, pegou a própria mochila e começou a sacudir assim o material dela todo caindo na mesa e no chão. Aí ela começou a ficar desesperada, olhava debaixo da mesa, olhava debaixo da cadeira. Aí ela gritou assim: roubaram o meu celular! E quem foi me devolve agora que eu vou chamar a diretora, hein? Até então eu tava achando tudo normal, porque as pessoas viviam perdendo as coisas na escola. Até que um garoto do outro lado da sala falou assim: ô rapaziada, roubaram a minha carteira e tava dentro do bolso da minha mochila. E a situação ficou estranha mesmo quando outra menina levantou e falou assim: também pegaram a minha pulseira de ouro que a minha mãe me deu. E aí a sala de aula virou um caos. Uma menina saiu correndo desesperada indo chamar a Dona Ana, a diretora. Uma galera começou a olhar os próprios materiais pra ver se tinha coisa dos outros ou se eles também tinham perdido alguma coisa. A menina que tinha perdido o celular e o menino que tinha perdido a carteira estavam loucos, cheios de raiva. Começaram a gritar falando: ninguém entra, ninguém sai da sala. Tava uma bagunça, gente, aquilo ali tava uma maravilha. Aí a diretora entra na nossa sala, manda todo mundo sentar nos seus lugares e falou assim:
É o seguinte, galera. Vocês estão no primeiro ano do ensino médio. A fase de pegar as coisas do amiguinho e de esconder já passou. Vou pedir por gentileza para todos vocês revistarem o próprio material. E se nada aparecer ou outra coisa sumir, eu vou agora ligar pro conselho tutelar e pra polícia. Aí começou todo mundo procurar. Aí a Lívia, minha melhor amiga, que era um pouco avoada da cabeça, falou assim: gente, tinha um celular na minha mochila. Aí a Nathalie, que era uma nova amiga nossa, também falou: e lá, dona Ana, colocaram uma pulseira no meu material. E aí o Yuri, que era um menino um pouco sombrio, a gente ainda tava conhecendo ele, achou uma carteira debaixo da mesa dele e mostrou pra diretora. Na mesma hora, a menina que tinha perdido o celular levantou da mesa dela, foi até a mesa da Lívia e falou assim: tinha que ser você, né? A garota que se faz de boba. Me dá meu celular agora. A Lívia levantou, ajeitou o cabelo e falou assim: primeiro, que eu não me faço de boba. Eu realmente sou boba. Não. Pera. Deixa pra lá. E segundo, você realmente acha que eu ia fazer questão de um celular tijolão desse? Ainda mais com esse papel de parede. Misericórdia, que coisa brega, garota. É tu aqui? Tomei até um susto, menina. Toma isso aqui. Aí o menino, o dono da carteira, foi até a mesa do Yuri e falou: tu é meio estranho, eu já tava suspeitando de tu. Não duvido nada que tu já pegou até o dinheiro que tinha na carteira. Aí o Yuri também falou assim: entendi. Você acha que fui eu que roubei e guardei aqui debaixo da minha carteira. Bonitão, diferente de você, eu tenho cérebro. E é óbvio que eu não ia roubar alguém da minha própria sala. Como você falou, eu sou todo estranho. Eu ia ser um dos primeiros suspeitos. Toma tua carteira, toma. E aí começou um falatório na sala de aula. E a menina que o celular dela tinha sido roubado continuou lá na frente da Lívia querendo fazer barraco com ela. E a Lívia só que assim, ó, com a mãozinha assim, ó: fala com a minha mão, fala com a minha mão. O menino da carteira roubada quase voando em cima do Yuri. Aí a diretora deu um berro e falou assim: ei! Não tem câmeras nesse andar da escola, então não tem como saber quem é que foi. A única prova que eu tenho são esses 3 alunos que encontraram os pertences no material deles. Portanto, vocês 3 e os alunos que foram roubados lá no auditório agora, porque eu vou chamar a polícia e o conselho tutelar. Porque eles sim vão saber o que fazer com vocês. E também chamarei agora os responsáveis de vocês 6. Aí a Nathalie, a minha amiga que tinha achado a pulseira no material dela, revoltada, falou assim: como é que é? Dona Ana, as coisas já apareceram. Pra que vai chamar a polícia e os meus pais? Isso com certeza foi uma armação. E eu tenho certeza que a sua filha tá envolvida nisso. A filha da diretora era uma das alunas da escola, que uns dias atrás tinha arrumado confusão com a Lívia e tinha prometido se vingar. Quando a Dona Ana ouviu a Nathalie acusar a filha dela, ela ficou muito nervosa. Parecia, gente, que ela ia explodir. Aí a Dona Ana, a diretora, falou assim: você é muito respondona, né? Sabe o que eu faço com alunos tipo você na minha escola? E eu, super preocupado com os meus amigos, só tentando pensar em alguma coisa, durante os 3 segundos de silêncio, eu ouvi alguém varrendo o corredor em frente à nossa sala. E aí parecia que uma luzinha tinha acendido na minha mente. Aí eu dei um tapão na mesa antes que a diretora decidisse fazer alguma coisa com a Nathalie e falei assim: licença, Dona Ana, eu já sei. Eu sou um ótimo fofoqueiro, vejo muita coisa e sei de muita coisa. Mas se tem alguém em todas as escolas que sabe mais que todo mundo, é a tia da limpeza. E enquanto a gente estava na educação física, a tia da limpeza, a Rose, tava começando a limpar esse andar. E com certeza ela viu ou sabe de alguma coisa. Aí o Yuri completou o que eu tava falando. E lembrou a diretora que tinha câmera de segurança na educação física. Que ela só vê as gravações e vê que ninguém saiu da quadra. Depois daquela confusão e barraco todo, a Dona Ana se acalmou e viu que o que a gente tinha falado fazia sentido. Ela não chamou nenhum dos responsáveis de nenhum aluno e nem a polícia. Mas o conselho tutelar, sim. E eles iam fazer algumas perguntinhas pra tia da limpeza. E no fim, eles realmente descobriram quem é que tinha causado aquilo tudo. Oi. Fofoca do dia em que o conselho tutelar descobriu quem eram os ladrõezinhos lá da escola. Tinha acabado de acontecer uma confusão. Porque um celular, uma carteira e uma pulseira de 3 alunos desapareceram na minha turma. E aí a diretora do colégio teve que ir lá. Porque aparentemente era um caso de roubo. E essas coisas que tinham sido roubadas foram encontradas na mochila de 3 alunos que não eram os donos. A Lívia, a minha melhor amiga, que vivia com a cabeça nas nuvens. A Nathalie, que também era minha amiga. E o Yuri, que era um menino que a gente não conhecia muito bem. Eu sabia que não tinha sido eles que pegaram as coisas dos outros e botaram nos seus materiais. Porque isso aconteceu quando a sala tava vazia, porque todo mundo tava na quadra na educação física. E eu tava com esses 3 alunos o tempo todo e ninguém tinha saído da quadra durante a aula. Então, tinha alguma coisa errada. Alguém tinha pegado essas coisas de propósito e, pra tentar prejudicar as minhas amigas, colocou no material delas. E a Dona Ana, a diretora, ficou indignada com essa situação e chamou o conselho tutelar pra resolver. Não demorou 15 minutos, eles já estavam lá no portão da escola e convocaram pra uma reunião séria 8 pessoas. Os 3 alunos que tinham sido roubados, os 3 alunos que acharam as coisas no seu material, a diretora, Dona Ana, e a tia Rose, a tia da limpeza. A única pessoa da escola inteira que era mais fofoqueira que eu. E que, enquanto a minha turma estava na educação física, ela estava limpando o andar da nossa sala. E, como não tinha câmeras naquele andar, a tia Rose era a única que poderia ter visto quem entrou na sala. Gente, eu tava muito curioso pra saber o que ia acontecer nessa reunião. E quando eles foram pra salinha conversar, eu sabia onde era e fiquei do lado de fora ouvindo tudo. E abaixadinho aqui, ó, olhando pela fechadura da porta que tinha um buraquinho e dava pra ver. E aí, gente, um dos caras que trabalhava do conselho tutelar ficou de frente pra todo mundo que tava na salinha, porque eles estavam todos sentados olhando pra ele. E aí, andando assim, ele falou: seguinte,
Na quadra tem câmeras de segurança. E realmente, nenhum aluno saiu da quadra. Aí a Lívia, minha melhor amiga, achou que ela tava numa cena de filme, porque ela era meio doidinha da cabeça. Aí ela foi e fez assim quando ele contou isso. Mentira! Eu sabia que alguém tinha armado! Eu avisei! Todo mundo assim, ó, olhando pra ela. E ela nem aí, super feliz porque a culpa não ia cair pra cima dela. E aí, depois de ser interrompido pela Lívia, o cara do conselho tutelar continuou falando. E disse que o que tinha acontecido na escola era muito grave, que estavam tentando prejudicar 3 adolescentes, que isso era crime e que a chapa ia esquentar, filho. Ele não falou desse jeito, mas assim é mais emocionante. E aí tinha chegado a hora da tia Rose da limpeza dizer tudo que ela sabia. E aí, as revelações começaram. Basicamente, a tia Rose falou assim: bom, as turmas estavam todas em aula e, de repente, 4 alunos de outro andar entram na sala. Eu não queria falar quem era porque eu gosto muito deles, mas o que aconteceu é sério, então eu vou contar sim. E sabe quem eram os 4 alunos? A Lia, uma das meninas mais populares da escola, o namorado dela, que já estava no 3º ano do ensino médio, já tinha até moto, e esse casalzinho popular já tinha arrumado problema com a Lívia. As outras 2 alunas, uma era do 3º ano do ensino médio, que já tinha arrumado problema com a Natalie, e a outra era a filha da diretora, que também já tinha arrumado problema com a Lívia e com o Yuri. Essa situação toda tinha sido uma tentativa de vingança deles. E aí, o povo que tava na reunião, todo mundo ficou com cara de chocado. E a dona Ana, a diretora, se recusou a acreditar que a filha dela tinha participado disso. Aí o cara do conselho tutelar falou que só poderiam ter sido esses 4 alunos e que ia chamar eles lá na salinha pra ter uma conversa. Aí eles iam precisar abrir a porta, né? Eu ouvindo isso, saí correndo. Me escondi no banheiro mais próximo e fiquei só esperando esse grupinho chegar. No que esses 4 pisaram dentro da sala e eles fecharam a porta, eu voltei pra lá pra xeretar. E de início eles estavam negando, jurando que eles não tinham feito nada. Só que o cara do conselho tutelar começou a falar muito na cabeça deles e uma hora eles confessaram. Aí a Natalie levantou do lugar dela e falou assim pra eles: eu sabia que tinha sido um de vocês, eu não sabia que ia ser os 4 aí. Isso aí que vocês fizeram é atitude de criança, entendeu? E vocês não estão lidando com qualquer menininha não, tá bom? Se vocês querem dar uma de maluco, eu vou tratar vocês igual maluco então. E aí a Lívia, a louquinha, levantou e falou assim: é, dona Ana, aí a tua filha, que linda, né? E pros 4 aí, eu só tenho um recadinho. Tá feio já, gente, já tá feio, vocês estão passando vergonha. Esqueçam de mim e dos meus amigos, é simples. Eu não vou ficar avisando sempre, hein? Beijos de glitter pra vocês. E aí a diretora, a dona Ana, levantou e tava com uma cara. Aí ela olhou na cara da filha dela e falou assim: é, minha filha, que decepção. E aí, quando o pessoal do conselho tutelar começou a falar que ia chamar os pais, que não sei o quê, as meninas desse grupinho que tinham pegado as coisas e colocado nas coisas dos outros, começaram a ficar nervosas, com medo. Até que a Lia, a menina que tinha namorado, falou que a culpa era toda do namorado. Que ele que teve a ideia, que ele que pegou as coisas e botou na mochila dos outros, que elas só foram de companhia. E aí ele começou a se defender, falando que não, que tinha sido todo mundo, os 4. E aí as outras 2 meninas, a menina do 3º ano e a filha da diretora, também começaram a botar a culpa nesse menino. E aí o namorado da Lia tentando se defender, as 3 meninas acusando ele. Começou, gente, uma discussão, uma gritaria, um barraco naquela salinha. E eu aqui assim, ó, na fechadura da porta. E aí a diretora, a dona Ana, começou a falar que acreditava na palavra da filha dela e das amigas dela, que elas nunca foram de fazer essas coisas. E aí o pessoal do conselho tutelar acreditaram naquela ceninha das meninas. E realmente ligaram pros pais do namorado da Lia, e a diretora falou que aquilo ali era caso de expulsão, que assim que os pais dele chegassem, ele ia ser convidado a se retirar da escola. Aí o Yuri, o menino que a gente não conhecia muito bem, no meio daquela muvuca toda, levanta a mão e fala assim: opa, gente, uma licencinha aqui. Eu não tenho mais nada pra fazer aqui, vocês já sabem que não fui eu que roubei nada, então eu já tô tranquilo. Posso ir embora agora? E aí, quem não era mais muito importante naquela situação, eles liberaram pra voltar pras salas. Eu tava tão interessado na fofoca que tava rolando lá dentro, que eu não me liguei que iam abrir a porta. E abriram a porta, na minha cara. Aí eu levantei, né, um pouco tonto, com um sorriso sem graça, eu fui embora, disfarçando. Agora, um resumo aqui pra vocês. Os pais do namorado da Lia realmente foram chamados, e ele realmente foi expulso da escola. E todo mundo, menos eu e os meus amigos, acreditaram na história que aquelas meninas tinham contado. E nada aconteceu com elas. E eu acabei com um galo no meio da testa. E agora tava na vez do meu grupinho de amigos fazer alguma coisa. Oi. Fofoca do dia em que eu e os meus amigos fizemos uma rebelião lá na escola. Fazia um pouco menos de um mês que o ensino médio tinha começado. Já tinha acontecido muita coisa. Confusão, barraco, gritaria, por causa dos populares, dos famosinhos que tinham lá no colégio. Eles achavam que podiam fazer o que eles queriam, a hora que eles queriam e com quem eles queriam. Só que eu e os meus amigos não éramos do tipo de abaixar a cabeça pra ninguém. E desde que a gente pisou naquele colégio, esses populares não gostaram da gente e começaram a perturbar. Uma das piores coisas que eles fizeram foi roubar as coisas de umas pessoas da minha sala e colocar no material dos meus amigos. Só pra gente levar a culpa e tomar a punição da escola. Mas tudo tem limite, né, galera? E tinha chegado a nossa vez de mostrar pros populares
que a gente não era qualquer aluno, não. E aí, eu reuni os meus amigos. Lívia, a que vivia no mundo da lua, mas não tinha medo de nada e nem ninguém. Zoe, a menina mais quietinha e mais tímida que eu já conheci na minha vida, porém, ela era forte e grande. Era o tanque de guerra do nosso grupo. Natalie, uma menina que veio da favela e que tinha sempre uma resposta na ponta da língua. Barraco era com ela mesmo. E por último, tinha eu, o observador fofoqueiro. E aí nós quatro começamos a conversar dentro da sala de aula sobre o que a gente podia fazer para esses populares do colégio pararem de encher o saco. Até que um menino da nossa sala, chamado Yuri, a gente não conhecia ele muito bem, mas pelo pouco que a gente sabia, esse garoto parecia ser muito espertinho. Ele chegou em mim e nos meus amigos, pediu licença na nossa conversa, falou que estava ouvindo o que a gente estava falando e que ele também tinha algumas coisas para resolver com os populares. Falou também que ele tinha uma ideia, mas ia precisar de ajuda. Eu e as minhas amigas começamos a se olhar meio assim. Aí, antes que a gente pudesse falar qualquer coisa, a Lívia falou assim pra ele: senta aqui, ó, pega uma cadeira e conta pra gente. E aí, todo mundo ficou em silêncio pra poder ouvir o que o Yuri tinha pra falar. Basicamente, o que ele disse foi que os populares, quando foram mexer com a gente, com aquela história de roubo, pegando as coisas dos outros e botando no nosso material, eles acabaram mexendo com a turma inteira. Porque eles entraram na sala sem ninguém ver, mexeram nas coisas dos outros, e o Yuri contou que era isso que a gente tinha a nosso favor. Porque a gente só precisava convencer a sala inteira de que os populares não gostavam de ninguém dali. O que, no fundo, era verdade, porque eles não gostavam de quase ninguém do primeiro ano do ensino médio. E aí, nós começamos a botar o plano em ação. Esperamos da hora de um professor sair pro outro entrar e fomos lá na frente da nossa sala. A Natalie, sem gaguejar uma palavra, começou a contar tudo que os populares já tinham feito até ali. Lembrou pro pessoal que eles tinham entrado na nossa sala e mexido nas coisas dos outros. E disse que se todo mundo se juntasse, eles iam parar de perturbar a gente. E perguntou quem é que tava com ela. E todo mundo acabou concordando e falando que tava com a gente. No mesmo dia, deu a hora do intervalo, fomos lá na mesa dos populares falar com eles. A Lívia aparentemente tinha se perdido pela 10ª vez nos corredores da escola. Não sei se ela tinha ido no banheiro, se ela entrou na sala errada, mas enfim, nós quatro chegamos lá no refeitório, no grupo deles. A Natalie chegou com a garrafinha dela e colocou, pá, em cima da mesa, fazendo um barulhão. O que a gente tinha na cabeça? Eu não sei. Porque aparentemente a maioria dos populares estava sentado naquela mesa. Devia ter umas 16 pessoas ali. E nós só éramos 4, porque a Lívia nem deu sinal de vida. Os outros alunos da escola que estavam ali no refeitório já começaram a olhar assim, assustados, todo mundo prestando atenção, porque aparentemente ia ter uma briga. E a Natalie nem queria saber, começou a falar com eles. É o seguinte, ô galerinha insuportável, viemos aqui apenas dar um aviso pra vocês. Se algum de vocês aqui olhar estranho, fazer brincadeirinha chata, ser sem educação ou implicar comigo, com os meus amigos ou com alguém da minha turma, fiquem sabendo que vocês vão mexer com todo mundo. E nós somos mais de 30. Então abre o olho de vocês, entendeu? Aí os populares olharam pra cara dela, começaram a se olhar e também começaram a rir. Até que a filha da diretora, que era uma das populares, levantou da cadeira dela e falou assim: ai, querida, eu quase acreditei, eu quase fiquei com medo. Só que eu só tô vendo 4 pessoas aqui, né? Meu conselho é que vocês finjam que isso aqui nunca aconteceu e voltem de onde vocês nunca deveriam ter saído. Aí, eu e os meus amigos começamos a se olhar assim, né? Tipo, e agora? Depois de uns 5 segundos nesse climão, a gente escuta assim: pum! Era alguém abrindo a porta do refeitório cheio de raiva. Sabe quem era? A Lívia! Aí, lá da porta, ela falou assim: é o seguinte, eu demorei, mas eu cheguei, entendeu? Me perdi lá no 2º andar, gente. E eu não tô sozinha, não. Pode vir, gente. Atrás dela, a nossa turma inteira. Mais de 30 alunos da nossa sala chegando assim atrás da Lívia. Ela tinha convencido todo mundo a ir junto com a gente falar com os populares. Aí aquele bonde todo que tava com ela chegou e cercou a mesa dos populares. Aí quando a Lívia chegou lá do lado da Natalie, ela falou assim: e aí, amiga, o que eu perdi? A Natalie olhou pros populares e viu que todos eles pararam de rir e estavam olhando a quantidade de alunos que tinha em volta deles. Só a galera da minha sala. Nem todo mundo ali se gostava, mas só a gente podia implicar um com o outro. E na hora de se unir, a gente soube exatamente o que fazer. Até que a Natalie também olhou pra cara da filha da diretora e viu que ela sentou na cadeira dela de novo. E aí, a Natalie falou pra Lívia: nada não, amiga. A gente só tá esperando você chegar mesmo. E pra vocês aí, o aviso tá dado. Ouviu? Filhinha da diretora. Aí, a Lívia falou assim: então, já que o gato comeu a linguinha de vocês, podemos ir, né, gente? Acho que eles entenderam. E aí, nós fomos embora. E depois desse dia e desse plano, o Yuri com certeza ia fazer parte do nosso grupinho de amigos. A gente finalmente tinha ganhado. O problema mesmo veio quando, depois de umas semanas, os alunos do Grêmio Estudantil apareceram. E eles sim iam dar trabalho pra gente. Oi! Fofoca do dia em que teve festa lá na escola e por causa de um aluno as coisas ficaram muito estranhas. Tinha chegado a época do carnaval e a diretora, Dona Ana, tinha autorizado os alunos a fazerem uma festa fantasia na escola. E eu e os meus amigos já ficamos, ó, tudo assim, ó, agitado. Porque como a gente estava no nosso primeiro ano do ensino médio, tudo o que acontecia pra gente era novidade. E assim que a gente soube que ia rolar essa festa, porque a escola inteira não parava de falar sobre isso, eu e o meu grupinho de amigos já fomos logo escolhendo as nossas fantasias. Eu não tinha fantasia nenhuma e tive que pedir a capa de vampiro do meu irmão. A Lívia, minha amiga, que era um pouquinho doidinha da cabeça,
ia de borboleta. E a Nathalie, minha outra amiga, ia de mulher gato. E o Yuri, o novato do grupo, ia fantasiado de morte. Quando chegou o dia da festa fantasia, que começava às 6 horas, de tão ansioso, deu 6 horas e 1 minuto, eu já estava lá no portão da escola. Com a minha fantasia, gente, toda esculachada. Porque a capa de vampiro do meu irmão era gigante, porque ele era alto. E aí, quando eu coloquei aquela capa de vampiro enorme, fiquei parecendo um bujão de gás encapado. E a maquiagem que a minha mãe fez em mim pra ficar um pouco pálido igual o vampiro, me deixou igual o Michael Jackson. Mas não tinha o que fazer e eu fui assim mesmo. A fantasia da Nathalie de mulher gato tava perfeita. E a Lívia, que foi de borboleta, tava com uma asa gigante. Quando ela virava pra conversar com alguém, a asa dela batia em umas 5 pessoas. Mas o que importa é que ela estava feliz. Ficava assim, ó, o tempo todo, só pra asa dela ficar batendo. A gente mal tinha chegado na festa e já fomos logo pra mesa das comidas. E foi aí que alguém fantasiado de morte chegou perto da gente. Pra quem não sabe como é que é essa fantasia, eu vou deixar aqui. Tá vendo? É assim. Na hora que a gente olhou pra essa pessoa, a gente já sabia que era o Yuri, gente, o nosso amigo. E foi aí que as coisas começaram a ficar um pouquinho esquisitas. Porque o Yuri, debaixo daquela roupa, tava muito quieto. Tipo, quieto mesmo, ele não tava falando nada. Mas sempre que acontecia alguma coisa um pouco engraçada, tipo, quando a Lívia virava e esbarrava a asa nas pessoas, o Yuri, que até onde a gente sabia era um menino um pouco sério, ele começava a dar uma risada assim, ó. Sem contar também que enquanto a gente andava pela escola, o Yuri com aquela máscara, aquela roupa estranha, ficava assim, ó, de longe, acompanhando a gente. Mas ele não chegava muito perto. E de vez em quando ele sumia. E aí, do nada, quando ele aparecia, ele dava um susto na gente. Tava parecendo que aquilo tudo era parte de uma brincadeira dele, que ele tava querendo deixar a gente com medo. E funcionou, gente. Começamos a ficar cagados de medo. Já tinha mais ou menos 1 hora que a festa tinha começado, então já eram 7 horas da noite. Então começou a ficar um pouco escuro, até que o Yuri sumiu de novo. Até então tava fácil de se perder, porque a escola tava muito cheia, era muita gente fantasiada. Mas já era a 5ª vez que ele tinha sumido. Alguma coisa ali estava errada. Parecia que ele estava fazendo de propósito só pra assustar a gente toda hora. E quando ele apareceu de novo, ele deu um susto tão grande na gente que a Lívia, igual uma sirene, fez assim, ó. E foi tão alto que o pessoal que tava controlando a música parou a música da festa da escola. E todo mundo olhou pra gente. E o Yuri rindo assim, ó. Aí a Nathalie se estressou. Virou pro Yuri e falou assim: querido, a gente já entendeu. Sua fantasia é legal, você é assustador. Já deu. Se tu ficar me dando susto toda hora, eu vou ficar nervosa. E o meu espírito de favelada vai aparecer. E aí o Yuri, ainda com a máscara da fantasia dele, virou pra mim e fez isso aqui, ó. Aí eu olhei pra Lívia, ela olhou pra mim e parecia que a gente tava quase entendendo alguma coisa. Mas pra gente, alguma coisa não tava fazendo sentido no Yuri. E aí, por fim, botaram a música da festa pra rolar de novo, a galera começou a se movimentar todo mundo de novo, e no meio daquela multidão toda, o Yuri foi embora. Não deu 10 minutos depois, o Yuri chega de novo perto da gente. E aí, ele falou assim: ai, gente, foi mal a demora, eu cheguei agora, porque antes de eu sair de casa, o meu cachorro comeu minha fantasia de morte. E aí eu tive que improvisar nessa aqui de pirata. Por isso que eu demorei. Então quer dizer que a morte que tava seguindo a gente ali o tempo todo e não tirou fantasia pra nada e nem falou com a gente, não era o Yuri, era outra pessoa. Isso só deixou tudo mais confuso do que já tava. E agora, eu e os meus amigos, a gente tinha uma missão: descobrir quem era que tava por trás da fantasia. Oi, fofoca do dia em que eu e os meus amigos descobrimos quem era a pessoa estranha que tava perseguindo e implicando com a gente na festa fantasia lá da escola. Bom, o carnaval tinha chegado e a diretora tinha liberado a escola para os alunos fazerem uma festa fantasia, que tava incrível, gente. O colégio todo decorado, tinha umas barraquinhas pra você comprar comida, outras barraquinhas pra você jogar e ganhar prêmios em troca. Mas, pra mim e pros meus amigos, a festa não tava tão legal assim. Porque alguém fantasiado de morte, igual eu vou deixar aqui pra vocês verem, tá vendo como é que é a fantasia? É assim. Tava seguindo a gente de uma maneira muito estranha. Sem contar que a pessoa por trás da fantasia também tava dando sustos na gente. E rindo da nossa cara, com uma risada meio assim, ó. E toda hora, essa pessoa fantasiada de morte sumia e voltava fazendo algum gesto diferente. Uma hora puxava a manga do braço parecendo que ia brigar com alguém, outra hora ficava de longe só assim, ó, estralando os dedos. Outra hora fingia que tava amarrando o cabelo aqui em cima, ó. E quando eu e meu grupinho percebemos que tava tudo muito estranho e que a gente não fazia ideia de quem estava por baixo da fantasia, a gente ficou curioso pra saber quem era e ao mesmo tempo a gente tava estressado porque ninguém aguentava mais tomar susto. E foi aí que eu, o maior fofoqueiro e o mais atento do grupo, a Lívia, a minha melhor amiga, mas doidinha da cabeça, a Nathalie, a mestre das discussões, e o Yuri, um garoto inteligente, mas um pouco sombrio, nós nos juntamos pra pensar no que a gente ia fazer pra descobrir quem era a morte. Aí o Yuri foi e falou assim: a morte acabou de assustar vocês e foi embora. Quando ela voltar pra assustar de novo, a gente é que vai começar a seguir ela. E nós somos 4 pessoas. Uma hora, essa pessoa dentro da escola vai ficar sem saída. E aí, vai ser a hora que a gente vai pedir pra essa pessoa
tirar a máscara. E aí a gente começou aqui, ó, a dançar, fingindo que nada tava acontecendo, que tava tudo bem. Daqui a pouco, de longe, eu vejo uma pessoa fantasiada de morte na entrada do corredor, encarando a gente assim, ó, parado. E aí, ó, disfarçado, eu comecei a avisar pros meus amigos com um olhar, né? A Lívia, tadinha, quando me viu olhando pra morte, gritou bem alto assim: Quê? Tu tá vendo alguém? Cadê? Ah lá, também vi. Tá pra lá, vamos, gente, vamos. E aí, o que era pra ser algo super secreto se transformou em uma perseguição. Porque a morte, quando ouviu o que a Lívia falou, começou a correr. E aí, sem perder tempo, fui eu e os meus amigos atrás. Quando a gente chegou na entrada do corredor, mais uma vez a morte tinha dado um jeito de se esconder. Mas quando a gente olhou pra trás, lá pro meio da festa onde a gente tava, tinham duas pessoas vestidas de morte. Uma do lado da outra. E foi aí que tudo ficou mais confuso do que nunca. E aí a gente ficou conversando pra saber se era uma morte, se era duas, o que tava acontecendo ali. Ou se a gente só tava ficando maluco e vendo coisa mesmo. E aí que o Yuri falou assim: eu já entendi. Tem mais de uma pessoa brincando com a gente. E eles ficam trocando de lugar e se escondendo, pra gente ficar confuso. E eu sei exatamente onde eles estão se escondendo. Porque em dia de festa, a única sala da escola inteira que fica aberta, e aí todos nós falamos juntos, é a sala da biblioteca. E não deu em outra, gente. Eu e meu grupinho de amigos fomos até a biblioteca e lá estavam não só uma, nem duas pessoas vestidas de morte, mas sim 5 pessoas. E aí, a Lívia falou assim pra elas: é o seguinte, galera, acabou a palhaçada, a gente já achou vocês. Podem tirar a máscara. E aí, a primeira morte tirou a máscara. Sabe quem era? A Raíssa Pimentel. E aí, a segunda morte tirou a máscara também. Era a Maria. A terceira morte, jogando o cabelo que nem tinha, era o Thales. A quarta pessoa, rindo assim, era o Felipe, um amigo meu que tinha estudado comigo durante muito tempo, mas teve que se mudar de cidade por causa da família dele. E por último, não menos importante, tirando a máscara e arregaçando as mangas, Giovana Furacão. Na hora, eu e a Lívia ficamos assim, ó. E ao mesmo tempo, o Yuri e a Nathalie ficaram se olhando e se perguntando: quem são essas pessoas? Pra quem não tá entendendo, essas 5 pessoas que estavam vestidas de morte, que eu falei os nomes, eram os melhores amigos meus e da Lívia, na nossa antiga escola, antes do ensino médio. Mas com esse reencontro épico do grupinho apocalíptico, antes de se abraçar e conversar, a gente tinha que saber o porquê que eles estavam na nossa nova escola. E foi aí que a Maria, a mais inteligente do grupo, começou a explicar. Basicamente, o que ela falou foi que a Lívia tinha mandado mensagem pra todos eles, convidando eles pra festa fantasia, porque a diretora tinha dito que podia levar alunos de outras escolas. E que assim que a Maria recebeu a mensagem dela, ela combinou com a galera toda de não responder a Lívia e não contar que eles iriam pra festa. E tudo isso pra fazer uma surpresa pra mim e pra Lívia. A Maria também contou que o plano de todos eles se vestirem de morte pra assustar a gente foi todo dela. E que o Felipe ajudou ela com as fantasias, já que ele estava visitando a nossa cidade por causa do feriado de carnaval e uma das parentes dele era costureira. E que tudo que eles queriam era fazer um reencontro incrível. E deu tudo certo. Depois que a gente entendeu o que estava acontecendo, a gente conversou, se abraçou e apresentamos o pessoal da nova escola pro pessoal da escola antiga. Dali pra frente tinha tudo pra ser a melhor festa da minha vida. O problema foi quando chegou uma garota do 2º ano do ensino médio, com vários amigos atrás dela, dizendo que eles estavam ali pra resolver um problema porque uma pessoa vestida de morte esbarrou nela e ela não gostou. E o que aconteceu depois disso só deixou a festa 1000 vezes melhor. Oi! Fofoca do dia em que 15 alunos ao mesmo tempo tentaram arrumar confusão com o meu amigo. Na minha nova escola do ensino médio estava rolando uma festa fantasia de carnaval. Os meus amigos da minha antiga escola, que faziam parte do meu grupinho apocalíptico, foram convidados para essa festa e foram todos com a mesma fantasia. Os 5 fantasiados de morte, com aquele rosto de fantasma. E em uma determinada parte da festa, depois de tanto tempo sem ver os meus antigos amigos, a galera toda se reencontrou na biblioteca. Aí já viu, né? Foi toda aquela emoção porque finalmente a gente tinha se reencontrado, mas como pobre não tem um dia de paz, não deu nem tempo de apresentar o pessoal da escola nova com o pessoal da escola antiga. Que já chegou uma menina assim, ó, na porta da biblioteca, achando que ela tava num desfile. Ela chegou gritando, berrando, e tinha mais umas 14 pessoas com ela. E assim que esse povo todo entrou na biblioteca e impediu a saída pela porta, essa menina escandalosa que tinha chegado, virou pra mim e pros meus amigos e falou assim: escuta aqui, ô criançada, um de vocês aí, ó, que tá vestido com essa roupa preta, esbarrou em mim e agora minha roupa tá toda suja de suco. E eu quero saber quem é que foi, porque eu vou mostrar quem é que manda nessa escola. Até que o meu amigo, o Felipe, fez isso aqui, ó. Fui eu, mas foi sem querer. Aí, a menina escandalosa pegou e falou assim: ótimo, bom saber que o engraçadinho se revelou. O resto aí dos amigos dele pode ir dar uma volta que eu do terceirão e os meus amigos do 2º vamos dar um jeito nesse garoto. Aí, na hora que os meus amigos barraqueiros iam falar alguma coisa, a Lívia, que era a louquinha, a bobinha do grupo, que tinha mudado muito nos últimos meses, pegou e falou assim: nananina não, princesa! Primeiramente, querida, amei o seu vestido de fada. Ele é incrível. Aí eu dei umas barradinhas assim na Lívia de leve, e ela continuou falando: ai,
É o seguinte, o Felipe já pediu desculpa, gente. Tá tudo resolvido, pode ir embora. Aí a menina escandalosa e o grupinho dela começaram todos a falar ao mesmo tempo, reclamar ao mesmo tempo e a gritar ao mesmo tempo. Eles estavam dizendo que o Felipe tava rindo, que ele tava debochando, que a situação não ia ficar assim, que eles iam resolver por bem ou por mal, e que o Felipe ia aprender a lição dele. E eu e os meus amigos, a gente se ligou que eles queriam mesmo, e os 15 contra 1. O meu grupinho tava de um lado da biblioteca, e o grupinho da menina escandalosa tava perto da porta, do outro lado. Foi aí a hora em que a minha amiga, a Giovana Furacão, a menina mais barraqueira que eu conheço, foi andando em direção ao meio da biblioteca, falando assim: então é problema que vocês querem, né? Acharam a pessoa certa. E aí o Thales, o meu amigo escandaloso, saiu do lugar dele falando assim: ai, agora sim a festa vai começar. E aí a Nathalie, a minha nova amiga que eu fiz no ensino médio, que era a rainha da discussão, da lacração e do esculacho, foi andando do lado do Thales, também seguindo a Giovana Furacão. Foi aí que a Raíssa Pimentel, a minha amiga, a sinistra, e a Lívia também começaram a seguir o pessoal. E também andando pro meio da biblioteca, a Maria, a mais inteligente do meu grupinho antigo, e o Yuri, o mais inteligente do meu novo grupinho, um do lado do outro, se olharam. E aí o Yuri perguntou pra Maria: de onde vocês tiram tanta coragem? Eles são 15 pessoas, nós somos só 8. Aí a Maria deu um sorrisinho de lado e falou assim: é que a gente tem a Giovana Furacão. E eu e meu amigo Felipe fomos seguindo a galera, ó, mas bem lá atrás, que a gente não sabia brigar nem nada do tipo. Quando finalmente os meus amigos já estavam perto daquele grupinho escandaloso, foi aí que o barraco começou. Uma discussão, uma gritaria, um remeleixo, todo mundo falando ao mesmo tempo, uma bagunça, aquilo ali tava uma maravilha. E aí que a menina escandalosa que começou a confusão toda, gritou assim: ei! E falou: todos vocês aí, inclusive você, apontando em direção ao rosto da Giovana Furacão, se não deixar eu e os meus amigos resolver com o menino lá, a gente vai passar por cima. Aí a Giovana Furacão, vendo o que a menina falou pra ela, falou assim: e por algum acaso, você já viu alguém passar por cima de um furacão? Pois é, tenta a sorte. No que ela foi, o Thales, o escandaloso com o gigante, foi também. E a Nathalie, lacradora, também foi. E eu tive que falar pro grupo assim: gente, não deixa eles brigar, não deixa eles brigar. Eles não são daqui da escola, vai dar polícia, não deixa, segura. E aí, uma pessoa conseguiu segurar o Thales. A outra pessoa também conseguiu segurar a Nathalie. Uma pessoa agarrou na Giovana e ela continuou andando como se a pessoa fosse um papel. Outra pessoa também segurou a Giovana e ela ainda assim estava conseguindo ir na direção da menina escandalosa, gritando: me solta! Foi a hora que eu também segurei nela. Mas, como ela era alta e forte, nós três não tava dando conta. Foi aí que o Felipe, por último, também segurou ela. Aí a Giovana falou assim: garota, mete o pé daqui agora, porque se eu me soltar... A menina escandalosa ficou toda cagada de medo. Aí o grupo daqueles 15 alunos ali começaram a andar pra trás devagarzinho e concordaram em ir embora. Tudo isso porque eles ficaram com medo do meu grupinho de amigos. A gente finalmente teve um momento de paz e conseguimos todos juntos aproveitar o final da festa. Quem não se conhecia se conheceu, mas a menina escandalosa fazia parte do Grêmio Estudantil e mais pra frente isso ia dar problema pra gente. Mas 3 amigos meus do antigo grupinho gostaram tanto do novo grupinho e tanto da nova escola, e os 3 decidiram pedir transferência. E dali pra frente, as coisas foram ficando cada vez mais interessantes. Oi! Fofoca do dia em que uma aluna nova no seu primeiro dia de aula enfrentou a inspetora mais sinistra da escola. Se eu não me engano, a gente estava no final de fevereiro, depois do carnaval, no início do ano. Era o meu primeiro ano no ensino médio, em uma escola nova. E dos meus amigos da escola antiga, só uma menina chamada Lívia, que era meio doidinha da cabeça, que foi pra mesma escola que eu. Mas, depois do carnaval, 3 dos meus antigos amigos decidiram pedir transferência para a minha escola. E eles conseguiram, ou seja, a gente ia estudar junto de novo. E aí, finalmente chegou o primeiro dia de aula da galera nova, que tinha sido transferida para a escola. Deu a hora do portão da escola abrir para os alunos da manhã poderem entrar, e todos os alunos da escola ficavam no pátio, enquanto o sinal não tocava pra gente poder subir para as salas. E eu e a minha amiga Lívia, a louquinha, maluquinha da cabeça, ficamos ali no pátio, só que perto do portão, esperando os nossos antigos amigos chegarem. E aí, lá de longe, a gente viu uma menina chegando com as 2 mãos no bolso, uma cara séria assim, vindo na direção do portão. Quem era? Era a Raíssa Pimentel, a sinistra. Uma das minhas amigas antigas. Logo depois, a gente avista um menino lá longe. E ele tava andando assim, em direção ao portão da escola. Com umas unhas gigantes, brincos de borboleta, era o Thales. Ele também era um dos meus amigos antigos. E uma das pessoas mais escandalosas que eu conheço. E aí a gente continuou lá, esperando o meu último amigo chegar.
Passaram uns minutos e nada. E aí, com uma chave na mão, veio a dona Rose. Era a inspetora lá da escola. Só que ela era tão sinistra que deixava os alunos com mais medo do que a diretora. Se bobear, até a diretora tinha medo dela. Ela era a brava e com ela não tinha historinha não. Era o certo pelo certo. E aí, quando a dona Rose começou a fechar o portão porque tava dando um horário, e depois que o portão fecha, ninguém mais entra, lá de longe veio uma menina, gritando, correndo, pedindo pra esperar e não fechar o portão. E a dona Rose, mesmo vendo o desespero da menina, não quis nem saber. Continuou fechando o portão. Aí, fechou e a dona Rose trancou. Quando ela virou a chave, a menina chegou. Sabe quem era? A minha antiga amiga, Giovana Furacão, a menina mais barraqueira que eu conheço. E como a Giovana veio gritando, ela chamou a atenção e os alunos todos ficaram olhando pra ela. Aí a Giovana, do lado de fora da escola, conseguia ver quem tava do lado de dentro, porque o portão era de grade. Ela olhou pra inspetora, dona Rose, e falou assim: "Ah, tia, não é possível que a senhora trancou. Eu vim gritando essa rua inteira pedindo pra esperar. O meu ônibus quebrou, eu não tenho culpa. Deixa eu entrar aí, por favor." E aí a dona Rose olhou no olho da Giovana e falou assim: "Tia não, porque eu não sou nem irmã da tua mãe, nem irmã do teu pai. Pra você, é dona Rose. Tá escrito aqui, ó. Horário é horário e regras são regras. E cada um tem que se virar como pode." Aí a dona Rose simplesmente saiu andando e começou a avisar pro pessoal que já já o sinal ia tocar pra todo mundo se preparar pra subir. Aí a Giovana, vendo a inspetora ir embora, começou a bater no portão. E também ficou gritando, falando que ela era aluna nova, que era o primeiro dia dela, que ela se atrasou sem querer por causa do ônibus. E a inspetora, dona Rose, nem olhou pra trás. E todos os alunos do pátio estavam prestando atenção naquilo ali. E eu, o maior fofoqueiro que tem, juntamente com a escola inteira, tava assistindo o que tava rolando ali. Aí a Giovana parou de gritar e parou de bater no portão. Sabe o que ela fez? Começou a escalar o portão e pulou pra dentro da escola. Aí, quando a Giovana fez assim, ó, porque ela pisou no chão, a dona Rose fez assim, ó. Olhou pra trás e viu que a Giovana tinha pulado o portão. Na mesma hora, ela foi até Giovana Furacão, parou na frente dela e durante uns 3 segundos, as duas ficaram se encarando, olho no olho. Esse momento foi tão incrível que pareceu que a escola inteira fez silêncio só pra ver o que ia acontecer. E aí a inspetora perguntou pra Giovana se ela tava maluca e se ela queria ser expulsa da escola. Aí a Giovana Furacão respondeu assim: "Na verdade, eu quero estudar. E é por isso que eu pulei esse portão. Cada um se vira como pode, né?" E aí, antes que a inspetora pudesse falar qualquer coisa, o sinal tocou. Tava na hora de todo mundo ir para as suas salas. Aí a Giovana, já no pátio da escola, virou pro lado e começou a seguir em frente, na direção aonde eu e os meus amigos estávamos. E aí, enquanto a Giovana estava indo embora, a dona Rose falou: "Eu vou lembrar de você, viu, bonitona? A tua sorte é que é teu primeiro dia." E aí, depois disso tudo, o dia continuou normalmente. E isso era apenas o início, porque ainda era só o começo do primeiro ano do ensino médio. Oi! Fofoca do dia em que o menino trollou a professora e ela enlouqueceu. Na minha turma tinha um menino que ele era o terror de todos os professores. Ele não copiava dever, ele não prestava atenção na aula, ele não estudava, ele só ia na escola pra perturbar a vida dos outros e pra comer merenda. E eu não vou falar o nome dele aqui porque até hoje ele é um pouco doido. E se ele ver esse vídeo aqui, certeza que ele vai vir aqui na minha casa me procurar. Gente, o nome dele é Davi, eu não consigo ficar sem falar. E aí um belo dia esse menino querido, o Davi, decidiu do nada fazer uma trollagem e implicar com a pior professora da escola. Ela era a professora Sueli, a professora de química. Ela era aquelas professoras que gostava de tudo do jeitinho dela. Não deixava quase ninguém ir no banheiro na aula dela. Ela enchia o quadro de matéria. E se você não copiasse rápido, em 10 minutos ela não queria nem saber. Ela já tava apagando pra poder escrever mais. E ela também tratava todo mundo mal, só gostava dos nerds. E, como o Davi não gostava dessa professora, um dia antes da horário dela entrar na sala de aula, ele começou a arrancar um monte de folha do caderno dele, juntou uma na outra e fez uma bola de papel. Aí ele foi, pegou uma garrafinha de água de uma menina lá da sala e começou a molhar a bola de papel. Depois ele colocou um pouquinho de cola e começou a amassar. E aí aquela ali parecia uma massinha molhada, uma meleca. E aí quando deu o horário do professor que tava dando aula pra gente sair, e logo em seguida a professora Sueli ia entrar, ele foi até a mesa onde os professores sentavam e na direção da cadeira assim ó, ele pegou aquele papel gosmento e jogou no teto. E pra quem não sabe, quando o papel está molhado, ele gruda nas coisas quando você joga. E lembrando, não estou ensinando nem falando pra nenhum de vocês fazer isso, hein? Principalmente com seus professores. E aí depois que o Davi jogou aquela meleca no teto e ela ficou grudada, ele saiu correndo e foi sentar no lugar dele e ficou lá como se nada tivesse acontecido. Todo mundo da sala viu, mas a gente, ó, ia ficar quietinho, porque ninguém gostava de fofoqueiro dedo duro. Então se alguém falasse alguma coisa, todo mundo ia ficar com raiva da pessoa. E aí deu a hora da professora Sueli entrar na sala de aula. E todo mundo da sala inteira tava disfarçando, fingindo que tava tudo normal. Tirando a Lívia, que era minha melhor amiga, mas ela era maluquinha, tadinha. Desde o momento em que a professora Sueli entrou na sala de aula, a Lívia não parou de rir em nenhum momento. Aí o Davi começou a encarar a Lívia. E ela tava assim, ó.
Aí a professora Sueli sempre falava alguma coisa antes de sentar e fazer a chamada. Aí ela falou assim: eu até iria dizer bom dia, turma, mas hoje vai ser um péssimo dia pra quem não é inteligente. Porque a matéria vai ser difícil. E eu tô vendo que a maioria aí de vocês vai ter que se esforçar pra aprender. E logo em seguida, ela virou e foi sentar na mesa dela. Quando ela sentou na cadeira e abriu a folha pra fazer a chamada, a sala inteira começou a olhar pra ela, pra ver o que ia acontecer. Tirando a Lívia, que tava quase deitada no chão de tanto que ela tava rindo. E aí a professora tava quase terminando a chamada e ela falou que a gente tava muito comportado, que todo mundo ficou quieto prestando atenção e que pela primeira vez no ano a gente tava de parabéns. Quando ela terminou de falar a frase, aquela bola de papel emmelecada caiu em cima da cabeça dela. E aí a professora Sueli fez assim, ó. E aquele líquido da meleca, água misturada com cola, começou a escorrer assim, ó, no rosto dela. Todo mundo da sala assim, ó. Menos a Lívia, que a essa hora ela já tava sem ar, quase se mijando de rir e toda vermelha. Aí a professora Sueli levantou da cadeira dela e encarou todo mundo da sala. Igual o filme de terror, ela ficou assim, ó. Até que depois de 1 minuto encarando todo mundo, ela falou: eu quero que o engraçadinho que fez essa palhaçada apareça e seja corajoso ou corajosa. E ninguém falou nada. E aí ela começou a andar de um lado pro outro falando assim, ó. Ah, é? Vocês não vão falar não? Não vão falar não? Eu dou aula há 20 anos, isso nunca aconteceu comigo. Toda descabelada, tadinha, devia ter cola até no ouvido dela. Até que a professora Sueli viu que ninguém ia fofocar quem tinha sido e falou pra turma que se ninguém fofocasse e falasse quem foi, todo mundo ia ficar de recuperação e tirar nota vermelha com ela. Nessa hora, Giovana Furacão, a menina mais barraqueira da escola, levantou da cadeira dela, falou assim: com todo respeito, licença, mas aí não, professora, a senhora não pode dar nota vermelha pra todo mundo, só porque alguém fez uma palhaçada. E se eu ficar de recuperação, mesmo com nota boa, eu vou lá na diretoria reclamar, hein? E aí a sala toda começou a concordar com a Giovana Furacão. Aí todo mundo começou a conversar ao mesmo tempo, uma gritaria. E aí a professora Sueli, que tava toda nervosa, toda descabelada, toda emmelecada, falou assim: já chega! Não interessa mais quem foi, porque eu vou dar um jeito de descobrir. E eu mesma vou resolver, hein? Aí, gente, do nada mesmo, ela virou pro Davi e falou assim: e você aí, Davi, que sempre apronta nas minhas aulas, é o meu primeiro suspeito. Tu abre teu olho, que eu tô na tua cola. E aí a professora Sueli não foi falar com a diretora, não chamou o inspetor, ela não fez nada. Ela saiu de sala só pra limpar o cabelo e depois voltou. E ela realmente estava a fim de resolver isso sozinha. E esse assunto ainda ia dar muito o que falar. E por enquanto, nada tinha acontecido com o Davi. Mas era questão de pouco tempo até alguém falar que tinha sido ele. E aí, o circo ia pegar fogo.